Que a paz do Senhor Cristo esteja com todos nós. Graças a Deus por mais uma vez podemos estar reunidos para tratarmos acerca das coisas espirituais. Agradecido sempre a Deus por todos os instantes da nossa vida, agradecemos por um despertar, por mais um dia, por mais uma noite de encontro, reconhecendo que é o Senhor, dono da nossa vida, dono de todas as coisas, o Criador e ordenador do universo visível e invisível. Reconhecendo que o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Tudo reside no Senhor. Tudo que nós vivemos e contemplamos é uma ordenação divina. Com esse pensamento, vamos nos pôr de pé para dar início à nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, por sua santa vontade, declara aberta a reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco agora e sempre, nos orientando, nos dando a compreensão, nos dando o discernimento e os meios para pôr em prática a tua santa obediência. Amém. Vamos cantar o hino? 74. Número 74. Povo de Deus. Povo de Deus, deserto andava, mas à sua frente o Senhor caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandastes o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graça, provou teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus sorria e cantava, e nos seus louvores seu amor proclamava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Povo de Deus. Sentamos pela vontade de Deus. Bem, queridos irmãos, saudamos também os nossos irmãos que nos assistem pelo canal da audiência e que vamos assistir uma gravação posterior. É muito gratificante nós fazermos esse reconhecimento dessa expressão do Criador em cada parte do universo. Tem um estatuto que nós temos falado semanalmente, onde diz: em tudo dai graças. Ou seja, devemos ser agradecidos por tudo que acontece na nossa vida.
e mesmo que às vezes aos nossos olhos humanos nos pareça não ser tão bom. Às vezes passamos por uma enfermidade, por uma dificuldade financeira, por um distúrbio emocional, quer na família, quer na empresa, mas devemos sempre, queridos irmãos, reconhecer que todo esse contexto é movido por uma ordenação divina. Claro que bom para nós estarmos sempre em paz, em tranquilidade, em harmonia com tudo, né? Só que essa harmonia já existe num plano superior. Eu sempre me reporto à primeira parte da Escritura, que é lá no Gênesis, que Deus fez o sol e viu que era bom, e fez a terra e viu que era bom, fez o mar, os peixes, as aves, o ser humano viu que era bom. E uma expressão importante, se nós reportávamos lá em Gênesis, Deus diz: e haja sol, e haja luz. É uma expressão de afirmação. Então que a gente aprenda ao longo da nossa caminhada a ter também pensamentos e sentimentos de afirmação. Que haja paz entre nós, que haja harmonia, que haja compreensão. Então é comum para nós seres humanos, que estamos nessa condição por uma vontade de Deus, estarmos felizes quando as coisas acontecem tudo certinho, família, conta bancária, condição social. É mais fácil nós estarmos felizes e contentes quando está tudo certinho. Mas quando a desarmonia aparente nos assola, a gente não fica tão contente assim, né? Não estou falando de nenhum dos irmãos ser desse ser mesmo, né? Que às vezes a gente é pego de surpresa. No entanto, né, nós temos falado assim amplamente, o fato de eu não compreender uma situação que eu estou vivenciando, ou do fato que eu presenciei, e que na minha concepção parece uma injustiça, parece um mal, não quer dizer que o plano de Deus está errado. Não. É a minha compreensão que não chegou a esse nível de ver a perfeição de Deus. Porque na nossa pequenez, compreensão espiritual, a gente não consegue ver as causas que antecederam aquele ato ou aquele momento. Então, por isso, queridos irmãos, que é importantíssimo nós orarmos todos os dias a Deus e buscarmos sempre, pedirmos a compreensão, que Ele nos dê então o entendimento para que a gente possa entender esta cadência que o universo está vivendo. É bem verdade que nós compreendemos que as profecias anunciadas para esses tempos, humanamente, não são tão promissoras. Porque lá, aquela fala de pelejarão Miguel e seus anjos contra Dragão e seus anjos, é em todas as esferas e em todos os tempos. Há uma luta, né, de poderes, tanto na esfera material, né, onde os homens tentam se sobrepor, onde tentam conquistar territórios, tentam conquistar nações, e no campo espiritual também. Há uma grande guerra, né, do plano astral contra o plano celestial, uma grande luta, mas que já o desfecho dessa luta já está pré-ordenado pelo Senhor. Então o que buscamos, meus irmãos, acima de tudo, buscar a compreensão. E quando não a compreendemos, buscamos a Deus, que é a fonte de todo o saber, de toda a sabedoria e de toda a esperança. Mas, dito essas palavras, eu quero compartilhar também a prévia do nosso irmão Gervásio, que eu já passo a palavra pela vontade de Deus. Queridos irmãos, Deus conosco, agradecendo a Deus por mais esta maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos, primeiramente presencialmente aqui no Templo São Marcos, mas também reunidos aqueles irmãos que nos assistem pelo canal da audiência ou vão assistir no segundo momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade importantíssima de estarmos mais uma vez reunidos para ouvirmos o Verbo Divino, para ouvirmos as orientações que o Senhor tem preparado para hoje, as orientações que certamente vão evocar o sentimento da doutrina, da obediência a Deus, o sentimento desse Cristo que mora em nós. Falava o irmão agora sobre a cadência de todo o universo, as questões que o universo está atravessando. E eu venho pela vontade de Deus hoje, preparei um tema que começa falando exatamente sobre isso, a partir da situação atual de hoje, que o mundo enfrenta hoje, para nós fazermos juntos uma reflexão importante.
estava de férias, 20 dias, e nesse período a gente aproveita para energizar, para recarregar as baterias, descansar o físico do trabalho material, mas a mente crítica continua trabalhando pelas questões espirituais, pelas questões da nossa evolução espiritual sempre. E falando sobre essa questão do mundo, dessa cadência que o universo enfrenta, desse mundo que está em constante ebulição, pela vontade de Deus, a gente olha para o lado, internet, rádio, televisão, todos os meios de comunicação, e a gente vê que parece que está tudo de perna para cima. É a primeira impressão que a gente vê. Descontrole ambiental, chuvaradas sem medidas em alguns lugares, enchentes em outros, avassaladoras, deslizamentos, como recentemente aconteceu na Itália, secas tão grandes a ponto de provocar incêndios em tantos lugares. E a gente vê que as mudanças climáticas têm provocado também aumento da temperatura, desmatamento, provocadas por desmatamento, que gera poluição, que também temos visto nevascas violentas como nunca antes tínhamos visto, e tantas outras coisas mundo afora. Além disso, não bastasse as mudanças climáticas e o descontrole ambiental, conflitos armados, guerras e rumores de guerra, como fala a palavra de Deus, e a gente poderia citar algumas, aqui entre a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já vão vários anos, o Irã, África com tantos países em revoluções, o Oriente Médio, Israel, e ao todo, irmãos, a gente olhando as estatísticas dos últimos anos, olhando para a situação atual, tivemos um todo de 61 guerras, entre as maiores e menores, 61 guerras somente nos anos 2024 e 2025. Além disso, a gente poderia também olhar para a situação atual do mundo, vendo que há muito descontrole em termos de pobreza extrema, fome, que é a insegurança alimentar, falta de acesso à educação. E não bastasse isso, a gente tem visto repetidamente, basta olhar para o lado, no nosso município, no nosso estado, no Brasil e até fora do Brasil, o desamor do ser humano tem alcançado níveis estratosféricos para com tudo. Esse desamor alcança primeiramente outros seres humanos, tem alcançado outros seres humanos. Aqui, por exemplo, no estado, se vocês têm acompanhado a notícia, no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos em 29 dias de janeiro 11 feminicídios. O desamor tem sido muito forte. No Brasil, ano passado, 2025, tivemos um total de 1.470 casos de feminicídio registrados. Estatística, 1.470 mulheres perderam a vida. Eu estou falando de mulheres só, sem falar de outros homicídios, sem falar de outras mortes, de outros crimes violentos que têm acontecido. E esse desamor tão grande, basta a gente olhar para o lado, um desamor tão grande que muito mais que o desamor por seres humanos, agora a gente tem visto, tem se manifestado o desamor pelos animais também. Como a gente tem visto recentemente o caso do cãozinho orelha, o caso de cães que são amarrados em para-choques e arrastados ruas afora, que de vez em quando a gente tem visto. Outros que essa semana ainda aconteceu, um cãozinho foi enterrado vivo. Olha, o desamor tem andado, tem campeado de uma forma muito violenta. E a gente tem visto que a liberdade civil, muitas das vezes, tem se transformado em libertinagem, tem se transformado em desobediência, tem se transformado em indisciplina, em desrespeito e tantas outras coisas. E eu hoje, a partir desse preâmbulo inicial, dessa cadência do universo, do mundo atual, e como a gente tem dito, está tudo certo, irmãos, embora a gente talvez não compreenda, está tudo exatamente do jeito que Deus tem preparado para a humanidade nestes tempos, para que a humanidade, cada um à sua maneira, passe por aquilo que precisa passar, está exatamente tudo certo. Mas a partir desse preâmbulo inicial, queridos, eu quero abordar um tema importante para esta prédica de hoje. E começando na leitura de Atos, no capítulo 2, do versículo 37 ao 47. Que eu queria deixar uma pergunta, uma reflexão a partir dessa leitura. E diz a palavra de Deus, Atos 2, 37 a 47. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração
e perguntaram a Pedro, ao apóstolo Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo Pedro: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia, somente naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas à igreja cristã primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esta reflexão é importante. Estava nas férias, relendo os evangelhos e relendo as cartas, e esse trecho separei com muito carinho para essa reunião de hoje, que ele faz uma pergunta importante: o que faremos, varões e irmãos? O que faremos, irmãos? O que faremos, irmãs, diante dessa geração perversa, como diz aqui? Esse texto é de 2.000 anos atrás, mas ao mesmo tempo ele está tão atual, atualíssimo, como se fosse escrito para nós hoje. O que faremos para nos salvar desta geração perversa? O que faremos? É claro que a gente sabe, já temos um caminho, né? O caminho desta obediência a Deus, o caminho que nos ensina, através do caminho espiritual, nos ensina a obedecer às leis da natureza, que o professor Ugarte nos ensinava, a lei de gravidade, e tantas outras leis. Tem o dia, tem a noite, tudo coisas que nós temos que obedecer. Também temos a lei civil, a lei instituída legalmente em nosso país, que também precisamos dever a ela obediência. Como também, falando em lei civil do país, também precisamos obedecer e respeitar as autoridades. E o que faremos, irmãos? O que faremos? O que temos que fazer? Romanos 13, do versículo 1 ao 3, vai dizer o seguinte: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Tudo está concatenado, tudo está num plano divino perfeito, como já foi dito. Mas eu de novo pergunto, mas o que faremos, irmãos? O que faremos, varões, irmãos? O que faremos, irmãs? Romanos, no capítulo 12, versículo 18, um pouquinho antes, diz o seguinte: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz para com todos os homens. Esse sentimento é uma ordenança importante de nós vivermos bem com todos aqueles que Deus nos colocou como companheiros de jornada. Vivermos em paz, começando pela nossa casa, pela nossa família, viver em paz, com tranquilidade, com aqueles que trabalham comigo lá onde o Senhor me colocou a ganhar o pão honestamente no dia a dia.
viver em paz com as pessoas da minha relação, meus vizinhos, meus conhecidos, meus parentes segundo a carne, viver em paz com todos aqueles que Deus nos colocar no caminho. Ter paz para com todos os homens. Esse é um mandamento importante que nós precisamos, muitas vezes, não que estando na matéria, não que em alguns momentos a gente até não sinta algum pensamento negativo que vem até nós, mas nós precisamos, com a força da obediência a Deus, com a energia do Cristo que mora em nós, pedir que Ele próprio retire esses sentimentos negativos que às vezes, porventura, insistam ou teimem em querer vir até nós. De novo, nós estamos num caminho de aprendizagem espiritual, num caminho de evolução espiritual. E todos nós somos testados diariamente no dia a dia, cada um de uma maneira, lá na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você estuda, onde você circula, indo à padaria, indo ao mercado, indo ao açougue. Nós somos testados todo o tempo, todo dia, até nas pequenas coisas, até num troco errado, como eu tenho dito. Às vezes recebemos um troco errado, 5, 10, 50 reais a mais no troco, nós temos o dever moral de fazer a devolução daquele troco errado, que vai faltar no caixa daquela pessoa no final da noite, e aquela pessoa vai ser obrigada a tirar do seu para poder cobrir aquilo. Então, se nós nos dermos contas, até nessas pequenas coisas, nós precisamos ser um bom exemplo, precisamos ser luz lá fora. E aí a gente começa a entender que quando a palavra pergunta o que faremos, a própria palavra de Deus, junto a todo o conjunto de ensinamentos que nós recebemos pela palavra de Deus e pelas orientações que recebemos do professor Ugarte e dos escritos que ficou para nós, nós temos uma orientação de um caminhar seguro, de uma direção segura para onde nós temos que ir. O que faremos? Estar sujeito a Cristo sempre, sempre é o nosso dever. Na sequência, na continuidade aqui, a epístola de 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha a questão do relacionamento, ou dos, eu vou usar o plural aqui, dos relacionamentos. Estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mansidão e temor. E aqui, dando um passo além, se alguém perguntar da nossa fé, igualmente com mansidão e temor, precisamos falar e contar desta esperança crística que habita em nós, dessa doutrina maravilhosa que chegou até nós. Se alguém perguntar, se alguém nos pedir, temos que ter mansidão e temor e levar adiante esse evangelho maravilhoso da salvação, desse evangelho na fé santa. Também, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Ter uma boa consciência, consciência crística, Cristo em nós, anular a vontade humana, como nós temos dito repetidamente em todas as reuniões da igreja, anular a vontade humana para que possa habitar em nós uma vontade que não é a nossa, mas uma vontade que é superior, que é a vontade de Deus, que é essa obediência a Deus, esse espírito crístico, como diz em Gálatas 2:20, vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. O que faremos, varões e irmãos? O que faremos, irmãs? Será que Cristo já mora em nós? Será que nós temos uma boa consciência para que nós possamos levar adiante esse conteúdo maravilhoso que chegou até nós? Com humildade, com mansidão, com paz, com tranquilidade? Será que já estamos prontos nesse nível? Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. E aqui a gente sabe, o padecimento aqui é no sentido de provas, é no sentido de, falávamos antes da reunião, eu e o Nicolas, sobre coisas que passamos nós na nossa vida, dificuldades às vezes, como o irmão Lavarim também referiu, dificuldades que passamos às vezes e que para mim é de um jeito, para o irmão é de outro, para a irmã pode ser de outra, mas cada um de nós, a sua maneira, é testado como ouro fino e como prata fina
para que possa passar por aquela prova, por aquela lição, por aquela dificuldade. Quem de nós já não passou por dificuldades que pareciam, naquele momento, muitas vezes intransponíveis, parecia que não tinha como vencer naquele momento? E na hora certa, do jeito que tem que ser, Deus vai nos dando a orientação, vai nos dando o caminho e vai, muitas das vezes, nos dar o livramento que nós precisamos. Mas às vezes nós precisamos passar por aquilo. E se precisamos passar, passamos agradecendo a Deus pelas provas e expiações que nós estamos atravessando. Porque, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados da humanidade. O justo pagou pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. Não é disso que nós estamos falando em todas as reuniões? Mortificar a existência humana, mortificar a carne. Não estou dizendo que a gente tenha que sair da carne para isso, não me entendam mal. É mortificar as obras daquilo que nós sabemos que não convém. É domar com domínio próprio, como diz o apóstolo Paulo em outra passagem, um domínio próprio, pedirmos a Deus para que aquilo que não convém nós consigamos não fazer. Para que aqueles sentimentos negativos que porventura venham até nós, nós sejamos firmes nessa fé santa para repelir, com essa boa consciência que diz a palavra de Deus. Para que possamos repelir para longe, e pedindo a Deus da sua inteligência, do seu conhecimento, para nós compreendermos que aquela prova, aquela dificuldade que porventura estejamos passando, ela tem uma finalidade, ela tem uma motivação que é nos aperfeiçoar, que é nos levar de degrau em degrau a uma maturidade espiritual. E como perguntou Pedro lá em Atos 2, o que faremos, varões e irmãos? O que faremos, irmãs? O que faremos, comunidade cristã primitiva? O que temos pela vontade de Deus que fazer? Para que a gente possa viver de uma forma plena dentro daquilo que o Evangelho nos ensina, dentro daquilo que o professor Ugarte nos ensinou, tendo em vista que o professor não trouxe uma doutrina nova, muito pelo contrário, ele fez uma volta ao passado, a volta aos primórdios lá da igreja cristã primitiva, para nos descortinar o que era exatamente a doutrina que Cristo estava ensinando na igreja cristã primitiva. E que muitos de nós ainda temos talvez algumas dificuldades para penetrar em todos os arcanos necessários da espiritualidade. Mas se for assim, que a gente possa continuar lendo, que a gente possa continuar estudando, que a gente possa continuar junto com a Irmandade, participando das reuniões de culto, para que o próprio Deus, o próprio Cristo possa ir nos dando aquilo de que nós necessitamos na nossa jornada espiritual. Tudo está sujeito a Cristo, que é o maior de todos os enviados, como nos dizia o professor Ugarte. Mas, o que faremos, varões e irmãos? O que faremos, irmãs? É a pergunta chave da pregação de hoje. Aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38 ao 40, João registra uma fala do próprio Mestre da Galileia, uma fala de Jesus Cristo, fantástica, que muitas das vezes a gente, até de memória, a gente fala no púlpito, e muitas das vezes a gente lê e para e relê de novo pela grandiosidade, pela magnanimidade que tem essa fala de Jesus Cristo, que está registrada aqui no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 38 ao 40, que diz: porque eu desci do céu, diz Jesus Cristo, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Fazer de novo, irmãos, não a nossa própria vontade. Deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. É claro que nós estamos no mundo, mas do mundo não somos, como o próprio apóstolo João diz. Quando a gente fala mortificar as obras da carne, mortificar o mundo,
Não estou querendo dizer que o irmão, que a irmã não tenha que trabalhar, que não tenha que ir à luta do dia a dia, buscar o sustento, buscar o dinheiro, o salário, com o suor do seu próprio rosto. Essas coisas são dignas e lícitas desde o começo do mundo. Digno é o trabalhador do seu salário, a própria palavra de Deus diz. Mas nós temos que ter a exata compreensão de que quando estamos fazendo as nossas atividades laborais, seja qual for a profissão do irmão, seja qual for a profissão da irmã, e todas são dignas, todas as profissões foram criadas por Deus, porque Ele é o motor de todas as coisas. Mas quando a gente fala disso, a gente quer dizer à Irmandade que ainda que nós estejamos no mundo, ainda que estejamos tendo que trabalhar, que cumprir com determinadas obrigações materiais, obedecer à lei civil do país, ou respeitar as autoridades, os poderes legalmente instituídos, a nossa mente, a nossa sã consciência, como diz a palavra de Deus, ela precisa transcender o mundo. Estamos no mundo, mas do mundo não somos, como eu falei. Nós precisamos transcender o mundo para que a nossa consciência ela possa habitar numa transcendentalidade acima da consciência humana, pela vontade de Deus. Que nós possamos deixar para trás, embora fazendo as nossas atribuições do dia a dia, mas lembrando que fazemos tudo pela vontade de Deus. Desde eu levantar até eu dormir. Pela vontade de Deus, vou levantar da cama. Pela vontade de Deus, vou fazer a minha oração. Pela vontade de Deus, vou escovar os dentes, vou me preparar para o meu dia. Senhor, nas tuas mãos entrego o meu dia. Pela vontade de Deus isso, pela vontade de Deus aquilo. E vai para o trabalho, ou vai para a escola, ou vai para os seus afazeres. Lembra, procura lembrar, pedir a Deus que Ele dê a gente a capacidade de memória, para que todo o tempo a gente possa lembrar, pela vontade de Deus, isso e aquilo, para que possamos levantar o nosso pensamento a Deus em oração em alguns momentos do dia. E aí a pergunta, o que faremos, irmãos? Será que nós estamos assim procedendo? Será que nós estamos assim fazendo em resposta à pergunta que o apóstolo Pedro fez? O que faremos? Ou, trazendo para o presente, o que estamos fazendo? Nós precisamos entender que essa vontade divina é maior que a nossa. E transcendendo a matéria, pedindo que Deus nos dê esse entendimento da transcendentalidade, a gente pode ser cidadãos dos céus ao mesmo tempo que estamos encarnados. Alcançar, como os irmãos mais antigos diziam, quiçá a salvação enquanto ainda estamos na matéria. E pedindo a Deus sempre por aquele esclarecimento, pela sua misericórdia, para que, se for da sua vontade, Ele possa nos dar também a dádiva das manifestações, das santas manifestações, naquilo que o Senhor Deus tem para nos mostrar. Na sequência, o professor Ugarte, na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, página 196, também nos traz conselhos práticos em resposta a essa pergunta: o que faremos, varões e irmãos? O que faremos, irmãs? O que faremos, comunidade cristã primitiva? E aqui na página 196, o professor é muito claro e direto, nos dando um direcionamento seguro de um caminhar que todos nós assim podemos, pela vontade de Deus, fazê-lo. Essa direção segura é para este irmão, é para aqueles que pregam, é para as irmãs, é para os irmãos, é para aquele que ouve, para todos nós, um direcionamento seguro. E na página 196, o professor Ugarte escreve na obra As Duas Grandes Leis Espirituais: reunamo-nos, os que temos a missão elevada de conhecer a verdade e dá-la a conhecer. Olha que conselho maravilhoso. Reunamo-nos, comunidade, reúnam-se nas casas, reúnam-se nos templos, reúnam-se debaixo de uma árvore, reúnam-se numa atividade social, num aniversário, num casamento, reúnam-se numa pescaria, numa ida de campo, reúnam-se e falem tanto quanto for possível da doutrina da obediência a Deus. Falem tanto quanto for possível desta obediência a Deus que habita em nós, da espiritualidade que habita em nós. Porque o nosso corpo material, mais bonito ou mais feio, alto ou magro, careca ou com cabelo, nosso corpo material terá fim. Mas o que nós estamos fazendo pela espiritualidade que habita em nós? O que estamos fazendo? Reunamos-nos os que temos a missão elevada de conhecer a verdade e dá-la a conhecer. E olha o puxão de orelha para muitos de nós. Não é só conhecer a verdade. Conhecer a verdade, talvez todos já conhecemos, mas
O que faremos, varões e irmãos? O que faremos, irmãs? Será que nós estamos trabalhando para dá-la a conhecer à humanidade? O que estamos fazendo nesse sentido? Segue o professor. Procuremos a nossa verdadeira salvação, que nos livrará de tantas mortes. Cumpramos o nosso dever, salvando ao nosso próximo. Enxerga que tudo está conectado? Como dissemos lá no começo, todas as coisas estão no seu devido lugar, ainda que a gente não compreenda. Ainda que tenha esse número alto de violência, de desastre climático, de guerras de país contra outro país, de busca de poder, de invasão de território, de tantas coisas, o desamor da humanidade para com a própria humanidade, para com animais, tudo isso está no seu devido lugar. Será que nós estamos enxergando dessa forma? E o que temos que fazer como Igreja Cristã Primitiva em 2026 para nos salvar desta geração perversa, como escreveu o apóstolo Pedro, no discurso que ele deu, e que naquele dia se salvaram 3.000 almas num único dia, se agregaram à igreja. Cumpramos o nosso dever salvando o nosso próximo, diz o professor. Olha a missão grandiosa que todos nós temos. Muito mais do que ouvir e conhecer a verdade, como ele fala aqui no início do parágrafo, dá-la a conhecer a outras pessoas. Estamos fazendo isso? E a pergunta, o que faremos, varões e irmãos? O que faremos, irmãs? Estamos fazendo isso? E o professor faz uma prospecção, ele faz um exercício de imaginação dizendo o seguinte: que diferente seria o mundo se todos amassem a verdade. Você já parou para pensar nisso? Que diferente seria o mundo, quantas coisas, eu falei apenas algumas no começo da reunião, falei apenas algumas coisas dos aspectos da materialidade que nós estamos vivendo nos dias atuais, mas de tudo isso que nós estamos vendo, olha a reflexão maravilhosa, que diferente seria o mundo se todos amassem a verdade. Seria muito diferente. Se todos com uma sã consciência pudessem, de fato, tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, tudo aquilo que a Igreja Cristã Primitiva nos ensina, que a doutrina da obediência a Deus nos ensina, que maravilhoso seria o mundo se todas as almas abraçassem a verdade e ajudassem a dá-la a conhecer a outras pessoas. Permitir, diz o professor, numa ordem, usando o verbo do imperativo, que é uma ordem direta para todos nós, permitir que Cristo more em vossas almas, fazendo a vontade do Pai Onipotente. Virada de chave, é disso que eu estava falando. O que faremos, varões e irmãos? O que faremos, irmãs? Comunidade, o que faremos, o que temos que fazer todos nós? Permitir que Cristo more em nossas almas, fazendo não a vontade humana, porque nós não temos vontade própria. Embora tenha a lei da Constituição Federativa que assegura no artigo 5º o direito às liberdades civis e individuais, não é disso que eu estou falando aqui. Isso é do aspecto da sociedade, esse é do aspecto da matéria. Nós já estamos falando de um aspecto transcendental. Permitir que Cristo more em vossas almas. E aí eu fico pensando, será que você já entendeu? De novo eu vou repetir um versículo que eu já falei antes. Será que você já entendeu a profundidade daquele versículo de Paulo ao Gálatas 2:20? Quando ele diz, vivo já não eu, mas Cristo vive em mim? Você já parou para realmente viver isso que Paulo ensina lá? Como pode alguém, mas o meu nome é fulano, como é que pode eu não viver, eu não ser mais eu, mas Cristo viver em mim? Queridos, é do aspecto da espiritualidade que está sendo falado. É do aspecto da transcendentalidade acima do mundo, acima das coisas materiais. Cristo pode morar em nós. Cristo é a suprema vontade, é a vontade de Deus. E Ele vai nos ajudar a que a gente possa repelir aqueles maus pensamentos, os pensamentos negativos, daquilo que não convém, para que nós possamos gradativamente ir evoluindo nesse caminho de evolução espiritual. E fecha o professor Ugarte aqui dizendo, respondei, olha de novo o verbo no imperativo, é uma ordem, que ele não está dizendo assim, aquela pergunta que eu fiz, o que faremos, varões, irmãos, o que faremos, irmãs, para nos salvar desse mundo perverso?
Ele não está dizendo, ó irmãs, vocês respondei ao chamado. Ele não está dizendo, irmãos, vocês que são varões, respondei ao chamado. A ordem é para todos nós. Respondei ao chamado que faz a própria consciência. Abri o caminho para que o Senhor, o Cristo e Deus more em vós. E com a luz da verdade possa dar a consciência celestial a todos os seus escolhidos. O que faremos, varões e irmãos? O que faremos, irmãs? Temos uma direção segura, temos um caminho franco que nos é ensinado pela palavra de Deus, que nos é ensinado pelo conjunto de instruções que recebemos dos irmãos mais velhos desde o princípio, que nos é ensinado pela doutrina da obediência a Deus hoje. Além da tradição oral, pelos escritos que foram deixados pelo próprio professor Ugarte, como também por diversos outros irmãos que foram usados e inspirados por Deus para escrever. O que faremos, amados irmãos e irmãs em Cristo? Que nós possamos, a cada dia que passa, anular, pela vontade de Deus, anular essa vontade humana, deixar para trás o mundo e possamos elevar essa sã consciência a Deus para que nós possamos gradativamente ir nos transmutando de ser vivente para espírito vivificante, como a palavra de Deus diz. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. É essa direção segura que nós temos que seguir. E daí não importa a sua idade, daí não importa se você é novo, se você é velho, não importa se você tem mais ou menos condições financeiras, não importa se você mora aqui ou mora lá, não importa a sua conta bancária, como o irmão Dalvani falou no começo, não importa. Esse chamado é para todos nós, esse chamado é para hoje, esse chamado é para agora. O que faremos, irmãos? Faremos todos nós juntos, pela vontade de Deus, sempre, em tempo e fora de tempo, a obediência a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez no Templo São Marcos. Deixo um abraço aos irmãos desta comunidade, vindo do Templo Santo André, de Portão, e já de imediato devolvo a palavra para o irmão Dalvani para dar continuidade na reunião pela vontade de Deus. Queridos irmãos, graças a Deus por toda a exortação que Cristo inspirou no irmão Gervásio, né? Dando sequência àquela introdução que falamos no início da reunião, a doutrina da obediência a Deus, queridos irmãos, é uma ciência e, como tal, ela precisa ser estudada para poder ser compreendida. Só que ela obrigatoriamente ela tem que ser aplicada ao campo experimental. Por que nós assim, batemos nessa tecla, né? Todos os nossos encontros praticamente nós fizemos referência a esse termo, né? Aplicada ao campo experimental. Se nós analisarmos qualquer tipo de ciência, uma ciência laboratorial, ela vai fazer seus experimentos, vai fazer lá os seus ensaios, né? Vamos pegar a medicina, né? Medicina, para desenvolver uma vacina, ela vai pegar alguns elementos, alguns componentes com base no ensinamento e vai fazer uma experiência, né? A gente tem visto muito assim, começar com pequenos animais, fazer a experiência, a reação, como é que funciona, né? Se vai ter efeitos colaterais do medicamento, de uma vacina. A medicina faz isso, todas as ciências. A ciência dessa doutrina da obediência a Deus também. E por que precisamos do campo experimental? Tem o Salmo 19, né, que eu gosto muito daquele hino, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Lá na minha primeira fala, eu falava sobre Gênesis, né? Deus construiu todo o universo na sua perfeição e viu que era bom. Hoje passa-se que 5.000 anos, 10.000 anos desde a criação, não importa a data, né? Mas quando Deus cria a sua lei, Ele cria uma lei perfeita. E depois de criar todas as coisas, criou também o homem com a capacidade de raciocínio, de inteligência. E cá chegamos nós, né? No ano 2021,
no século XXI, para poder compreender a lei de Deus. Olha só, compreender a lei de Deus. Compreender, e a partir da compreensão nós usufruirmos de todo o bem que o Senhor gerou para o universo. De todo o bem. Parece uma contradição, né? O irmão Gervásio trouxe aqui para nós estatísticas do desamor da humanidade, né? Tanto para o ser humano, quanto os animais, quanto a natureza, em todos os segmentos, né? O desamor da humanidade está aflorando cada vez mais. Mas não sou eu que vou condenar a situação das pessoas, por que eles fazem isso. Porque todos nós, queridos irmãos, quando viemos a esse plano físico, todos nós, quando viemos a esse plano físico, viemos com data de chegada e de partida. E existe um legado, existem algumas tarefas para que cada um de nós, né, hoje a humanidade com 8 bilhões de almas, todos indistintamente têm uma tarefa a ser realizada. E essa tarefa pode ser penosa ou pode ser de amor. Depende da interpretação e de como nós iremos executar. O apóstolo São Paulo é uma referência, né, em todas as falas do universo inteiro, né, um apóstolo um dos que mais trabalhou por essa causa, para a divulgação da doutrina. E a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, né, a gente sempre traz isso, o professor Ugarte enfatiza muito esta ação, né, não somente de palavras, mas de ações, de atitudes, de atos. Então São Paulo diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo edifica para o bom andamento do caminho do bem. Qual que é a compreensão que nos chega, queridos irmãos? Todas as pessoas têm que fazer, eles têm que obrigatoriamente cumprir os desígnios que o Senhor predeterminou antes da sua vinda no plano físico. E para nós também. Então, aí não cabe eu julgar, sentenciar e condenar, né? Por que o ser humano, por que isso está fazendo aquilo? A humanidade caminha numa marcha em direção ao colapso. Né? Humanamente é isso que acontece. Não precisa ser muito inteligente para ver que estão caminhando para um confronto terrível. E o que cabe então a nós que estamos sendo orientados no caminho da espiritualidade, orientados em viver no caminho do bem? Se as pessoas precisam fazer o mal, isso é uma tarefa delas. E o que nós devemos fazer? Nós não iremos reformar o mundo pela nossa boa vontade. Nós não conseguiremos desviar o compasso da humanidade, até porque eles têm que caminhar sob ordenação divina. Mas a grande mudança, e aí o irmão Gervásio fez uma colocação interessante, né? A virada de chave, ou seja, o que eu posso fazer para melhorar? Tem que começar aqui por mim. Em primeiro lugar, não condenar. Porque nós, o ser humano, está no nosso DNA, né? Sem pensar porque o fulano fez isso. Porque o governo que entrou, porque o governo que saiu, porque eu não sei. Nós somos exímios em dar opiniões, né? Nós somos expertos em dar opiniões e sentenciar. A gente não está na pele daquela pessoa que está lá, a gente não sabe o trabalho que ele tem, não sabe a origem, não sabe o que está determinado para ele. Mas, queridos irmãos, é necessário que a gente olhe para a gente o que eu posso fazer para melhorar. Em primeiro lugar, não condenar, porque eu não sei as causas que levaram a essa situação estar assim. Porque as causas primárias residem em Deus, que é o Criador do Universo. Mas então eu posso ser mais brando na minha interpretação, ser mais brando na minha interpretação do que está acontecendo. Se São Paulo diz que todas as coisas são lícitas, porque todas as coisas podem ser feitas. Mas para mim, que estou sendo orientado no caminho da espiritualidade, eu tenho que fazer todas as coisas por amor. Quando eu falo por amor, é saber que se existe algum sofrimento e que eu não tenho condições de melhorar, eu tenho que orar a Deus para que aquela situação possa se desenvolver da maneira que Deus pré-ordenou. E que em mim então não esteja o julgamento
e nem a sentença que tem que ser assim ou tem que ser assado. Façamos-nos uma nova criatura. Essa é a grande proposta da obediência a Deus em todos os seus tempos. Desde que Jesus chama, né, os seus primeiros discípulos, ele convoca ele, né, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E às vezes nós estamos sobrecarregados de conflitos, de indecisões, de perguntas que a humanidade inteira faz. Então a fonte realmente é recorrer ao Senhor de toda a glória, ao Senhor de toda a misericórdia, Deus, o nosso Pai. É um caminho longo? É um caminho longo. Mas será um caminho mais brando se nós pensarmos dessa maneira. E não somente pensarmos, agirmos dessa maneira. O apóstolo São Pedro, uma das suas orientações, ele fala no respeito às autoridades, né, o proceder de toda a comunidade. Né? Então, que os servos sejam submissos aos seus senhores, que os senhores tratem bem os seus servos e que toda autoridade imposta por Deus tem que ser obedecida. Então nós, como brasileiros, temos nossa carta magna, como disse o irmão Gervásio, para obedecer. Como bons cidadãos, temos que estar sujeitos às leis, cumprir os nossos papéis como cidadãos, pagar os nossos impostos, né? Já está uma fala de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas para que possamos ser bem-aventurados, né? Quando diz bem-aventurados serem felizes, temos que ter paz no nosso coração. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Buscamos na figura de nosso Jesus Cristo, no seu exemplo, no seu ensino, a paz para nossos espíritos. E isso sim é importante. Ele diz assim em uma das suas metáforas: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro, que é o seu coração, vai tirar coisas más. Então, como diz São Paulo, nem todas as coisas me convêm. Não convém que eu emita um pensamento, que eu emita uma sentença. Importa realmente é procurar transmitir o amor, a tranquilidade, a paz e a harmonia. E isso, queridos irmãos, é algo que tem que ser construído, não externamente, mas aqui no nosso coração. Nós temos na oração do Pai Nosso uma frase interessantíssima, onde diz assim: Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa as minhas incompreensões. Mas ao momento que o Senhor perdoa minhas incompreensões, me dê a compreensão certa para que eu possa agir dentro da tua lei perfeita. Que eu possa ser um elemento multiplicador do amor, da paz e da harmonia. Mesmo que esteja na contramão do que a humanidade prega. Mesmo que esteja na contramão da opinião dos outros. Mas todo mundo faz assim. Mas o cristão não é todo mundo. O cristão é um ser diferenciado, chamado por Deus, pode ser até mal compreendido, pode até ser criticado, porque nós vimos lá, Jesus e os discípulos, os caras são tão lunáticos, estão falando do amor no meio de tanta guerra, os caras são sangue de barata, o mundo está caindo do lado, os caras acham que está certo. Os caras estão se guerrando, matando, os caras acham que está certo. Não nos surpreendamos se as pessoas nos falarem isso. Importa obedecer a Deus que aos homens. Se esse sentimento de amor, se esse sentimento de caridade já tocou no nosso coração, graças a Deus por isso. Mas eu não vou conseguir transformar a humanidade. Não, mas eu vou conseguir transformar a minha maneira de pensar. O professor Ugarte diz o seguinte: quando eu conseguir modificar o indivíduo, eu estarei contribuindo para modificar a comunidade. Então, queridos irmãos, esse é o grande desafio. Buscar a compreensão e ter paz com nós. Porque tudo que nós pensarmos e agirmos, nós seremos multiplicadores. Então, que sejamos multiplicadores da paz, da harmonia e do amor de Deus. Agradecidos a Deus, então, por esse encontro, por ter nos trazido os irmãos presencialmente, por ter o Senhor também nos dado a oportunidade de entrar nos lares dos irmãos através do canal da obediência, e pelo avançado da hora nós vamos nos pôr de pé para encerrar a nossa reunião. Estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras, quando disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Nós temos fé que nosso Senhor Jesus Cristo
Pai onipotente, está entre nós. Graças te damos, Pai Santíssimo, de estarmos reunidos em teu santo nome, ou seja, pela tua santa vontade. Rogamos, Senhor, que nos perdoe de todas as nossas imperfeições e nos ilumine com o teu divino Espírito Santo. Prepara-nos, Senhor, para recebermos a tua santa manifestação espiritual que comprova a veracidade da tua doutrina restaurada nos dias de hoje. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, diante da majestade do teu poder, te suplicamos que ampare a todos nós aqui presentes, bem como a todos os teus servos obedientes, onde quer que esteja o Senhor, fazendo a tua santa vontade. Se assim for do teu agrado, afasta, Senhor, do nosso lado, dos nossos lares, e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os teus santos anjos de luz, que na terra fizeram a tua santa vontade, dentro dos teus santos mandamentos e estatutos, e que chegará até a ti, Senhor, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, os teus santos servos, apóstolos e profetas do Espírito. Por fim, Senhor, rogamos-te para que dirija-nos com a tua sabedoria, ilumina-nos com o teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem, livrando assim, Senhor, do espírito de desobediência e rebeldia. Rogamos-te por nossos irmãos enfermos, material e espiritual, em especial por aqueles, Senhor, que pedem pela sua saúde. Rogamos pelos irmãos que estão acamados, hospitalizados, aqueles irmãos que estão precisando de um procedimento médico, os irmãos que estão esperando uma consulta médica. O Senhor sabe a necessidade, dê a esses teus servos e nossos irmãos a esperança e a fé no teu santo poder. Rogamos, Senhor, que o Senhor ampare a todos nós na face da terra. Afasta dessa maneira o poder do anticristo, para que a tua santa doutrina possa se propagar e em todas as direções alcançamos aqueles inscritos no livro da vida. Te rogamos, Pai Santíssimo, pelo governo da terra e as pessoas postas em dignidade, principalmente o governo desse país, para que governe com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando um ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência a Deus. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar para a vontade de Deus. Queridos irmãos, esse é o espaço da reunião onde nós chamamos de compartilhar. Se algum irmão ou irmã presente teve alguma manifestação, gostaria de dar um testemunho ou algum agradecimento, pode falar pela vontade de Deus. Quero dar graças a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por todo o amparo, pela misericórdia, pela presença dos irmãos na reunião, né? E porque dele emana todo o poder, toda a misericórdia, né? Então é só agradecer por tudo que nós recebemos, como os irmãos falavam, nas pequenas coisas, né? Esse amparo ele vem a todo momento. Então dou graças a Deus por tudo. Graças a Deus. Também agradeço a Deus pela elevação da reunião de hoje. A gente está a presença aqui do nosso irmão Miguel Dornelles, a Rosinha, a Isabel, nos abrilhando com a sua presença, a Alice, a irmã Leonir, a irmã Jean, a Isabel, todos os irmãos que abrilhantaram a reunião presencial de hoje. É sempre uma dádiva, né, para nós recebermos os irmãos
nos encontros físicos, presenciais. Então temos alguns encontros que são virtuais, mas é uma satisfação a mais de poder abraçar os irmãos olho no olho e dizer que Ele é Deus conosco. Mais alguém? Também quero agradecer a Deus pela semana, né? Pela paz que a gente sente cada vez mais quando aprende essa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai transformando a nossa mente, né? A nossa vida. Então, quero agradecer muito a Deus por sentir isso, né? E por ter a nossa família material e espiritual também na igreja, né? Muito bom a gente poder compartilhar isso junto e pela presença dos irmãos juntos conosco, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E Ana, graças a Deus por estar aqui hoje, Ana. Graças a Deus por cada irmão que está aqui presente. Senti uma paz muito grande, muito amparo espiritual, graças a Deus. Graças a Deus por tudo que tenho pedido e venho recebendo, graças a Deus. Inclusive hoje eu pensei, né, assim, em pensamento, eu queria ir lá na igreja do irmão Galvanir, mas o irmão Gervásio não vai estar lá, né, porque a gente não tem conseguido ir a Portão. Aí eu pensei assim, que pena, né, mas ao menos eu tô indo na igreja, né, naquele momento que passou assim na cabeça, né. Aí depois eu pensei, mas tudo tá nas mãos de Deus, pra Deus nada é impossível, né. Daí segui meu dia fazendo o serviço da casa e tal. Aí o Jean disse assim, tá quase no horário da igreja. Tu te arruma e vamos. Eu, tá bom. Daí eu olhei assim o horário, mas vou chegar atrasada. Eu pensei, meu Deus, me ajuda que eu não chegue atrasada. Aí fiz oração ali, me vestia. Quando eu chego na igreja, eu olhei, o irmão Gervásio tá aqui, o irmão Novani tá aqui. A igreja tá repleta. Então, tipo assim, eu dou graças a Deus por tudo, sabe? Graças a Deus. Foi muito, muito engraçado. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. A igreja não é minha, né? Eu sou um obreiro desse tempo São Marcos aqui. E é muito gratificante. Os irmãos dizem, né? Eu sempre digo, a igreja é do irmão Marcos, porque está escrito São Marcos. Né? Mas, aqueles irmãos assim, é realmente gratificante, né? Essa presença física, então, se nós nos reportarmos primeiro momento que a igreja, como é que a igreja começou a se formar? Era Jesus Cristo que aprendeu a obediência, né? Lá de menino, foi orientado diretamente pelo Pai. Nós falamos outro dia sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o professor Ugarte fala várias vezes, né? Começou sendo instruído pela obediência a Deus, diretamente de Deus. E a partir do batismo de João Batista, ele recebe o batismo lá no Rio Jordão, batismo da água, né? Tem aquela transição, João Batista antecedeu, né? E ele recebe o Espírito Santo, né? E a história nos conta que como a pomba foi lá, a gente sabe que é um simbolismo, né? O Espírito Santo dele. A partir daí, então, Jesus começa a sua pregação. É uma pregação muito, muito curta, né? A gente sabe que a história nos conta 3 para 4 anos, né? Entre os 30 e 33 anos, muito curta. Mas o que aconteceu? Os primeiros discípulos, ele pegou os pescadores, né? São Pedro, João, vem cá que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ali foi fundada a igreja. Como é que a igreja foi fundada? Com pessoas. Pedro, depois ele formou 12 apóstolos, então a base da igreja são pessoas. A igreja do Senhor não é o prédio do Templo São Marcos, Santo André, professor de Lugarte. Os espaços físicos é onde se reúne a igreja. Mas a igreja se reunia embaixo das árvores, nas montanhas. Quantas passagens na beira do mar Jesus lá fala, na pescaria. Mas a igreja são as pessoas. Por isso que eu fico muito feliz realmente da presença física dos irmãos, né? Agradecer por cada alma que estava aqui hoje. E um fato importantíssimo, irmãos. O dia de hoje, último sábado, mês de janeiro, não vai se repetir nesse ciclo. Não mais. O encontro dessa noite com os irmãos, esse abraço que nós damos antes, vamos dar um abraço depois, não vai se repetir. Isso não tem preço. Então oramos a Deus para que Ele promova essas oportunidades, né? A gente tem, às vezes passa a vida inteira e não está errado não nos preocupar com a família e com o trabalho. Não está errado. Deus nos constituiu famílias, temos os nossos compromissos, né? Graças a Deus o irmãozinho aqui já está aposentado, então já tem uma liberdade a mais. Mas lá se foram quase 45 anos batendo cartão. Louvo e agradeço a Deus todos os dias. Mas se nós temos que trabalhar, vamos trabalhar pela vontade de Deus, o irmão Gervásio lembrou. Vamos para o nosso trabalho, nós temos patrão, graças a Deus que temos patrão, graças a Deus que temos emprego. Quantas gente está desempregado? Né, na nossa trajetória passamos do desemprego. Vamos agradecer a Deus pelo nosso emprego. Pode não ser o melhor, mas graças a Deus dali tem o nosso sustento. Mas fizemos em obediência a Deus.
Isso então nos leva à felicidade, né? A Isabel estava pensando no seu trabalho, faz parte, não precisa pela vontade de Deus, mas não esqueçamos da obediência a Deus, da irmandade, dos encontros físicos. Isso realmente é muito gratificante. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Mais alguém quer falar? Então é só agradecer a Deus, nos pôr de pé então para cantar o hino da obediência, que é o número 1 do caderno. Ô Lili, traz um caderninho para mim, por favor. Quer me acompanhar? Toca aí, vai, mete bola. Um caderninho para mim. Número 1. Número 1 do caderno. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Temos do teu Espírito penhor. Longe da lei de liberdade, grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua santa lei de obediência vive em nossos corações. Dá-nos a beber tua ciência, orienta nossas ações. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Cristo, exemplo de salvação, brilhante luz de nossas almas, dá-nos tua manifestação do céu, envia-nos palmas. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós.
de hoje. Agradecer pelo irmão Gervásio no apoio sonoplastia hoje aí, nos dando suporte no violão. Que o Senhor então nos ampare no retorno até os nossos lares e que promova cada dia mais esses encontros presenciais pela sua vontade. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, por sua santa vontade, declaro encerrada a reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e por todos os ciclos dos ciclos. Amém.